E a nossa equipe foi às ruas de Campo Grande para saber o que as pessoas pensam sobre a depressão. Vamos ouvir. Sofreu de depressão? Quando minha filha ficou internada, eu fiquei em depressão. Quer ficar mais sozinha, isolada em casa, não gosta de receber visita, né? Não procura atividades, não procura, só fica triste, né? Não quer saber de nada, nem conversar, parece que não fica um vazio, né, nessa pessoa. O sintoma era estresse, não queria que ninguém falasse comigo, então era assim. Ficou muito triste? Muito, muito. Tristeza eu acho que todos têm. Agora, tristeza já tive algumas vezes, a gente tem, mas é temporário. Agora, depressão nunca, eu não dou espaço para entrar em depressão. Olha aqui, minha filha, eu estou com 75 anos de idade, graças a Deus sou professora aposentada há 20 anos e nunca tive esse problema de depressão, eu nunca tive tempo de ter depressão. E não pode ficar parado, não acomodar, né? Se acomodar, ficar parado esperando acontecer, né? Tem que reagir. Uma doença que a pessoa já fica triste e prolonga, não faz nada para melhorar, ele vai piorando mesmo. Não pode ficar parado que é doente. Quem não tem o que fazer tem depressão, e como eu sempre tive o que fazer. A senhora não acha que a depressão é uma doença? Eu acho que não, eu acho que a pessoa parte mais para o psicológico. Qual que a senhora acha que é o segredo? É viver bem com Deus. Essa é a principal obra que Deus faz na vida da gente. A gente tem felicidade. A gente encontra felicidade interior na gente. Gente, é tão delicado esse assunto, porque assim, nós estamos aqui com o Dr. Marcos Estevão, médico psiquiatra. Dr. Marcos, a gente ouviu ali várias opiniões. A gente conhece pessoas e tem relatos, pessoas extremamente ativas, né, que trabalharam, que estão no seu auge ali da profissão, da sua produtividade, que de repente caem, despencam num processo depressivo, do nada, né? E essas pessoas, elas se cobram, porque elas falam assim, mas eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho um emprego maravilhoso, eu tenho um casamento, eu tenho um companheiro, uma companheira que são ótimos, filhos tranquilos, estou bem. E por que eu estou assim? Aí vem a culpa e fala, né? Mas eu tenho que agir, eu tenho que... a pessoa que não faz nada, né, que tem depressão, uma série de preconceitos. A depressão, ela é uma doença e pode pegar qualquer pessoa, doutor Marcos? É exatamente isso que a gente falou. Talvez não qualquer pessoa. Teoricamente, seriam pessoas que tivessem uma predisposição genética para isso. Só que ela não precisa de um fator desencadeante. Ela pode ter essa depressão exatamente disso, do nada. Eu não tenho tempo para ter depressão, é uma coisa muito bonita. Isso aí tem um histórico, toda a depressão desde a Idade Antiga, quando se achava que seriam outras causas, né? Como, por exemplo, aquelas situações hipocráticas, aristotélicas, de colocar que tinha a ver com a bile negra, era a melancolia, mas que depois veio uma... Peraí, vamos traduzir. Não, doutor Marcos, eu estava falando algumas coisas que nem eu estou entendendo. Como é que é? Na época antiga... Na época antiga, a depressão, ela foi já caracterizada por Hipócrates, por exemplo, como uma alteração dos humores internos, do sangue, bile, linfa. Quer dizer, seria uma coisa orgânica. E que hoje nós estamos voltando mais ou menos a isso, né? Isso foi na Antiguidade. Na Idade Média, com o poder da Igreja, a depressão ela era exatamente o afastamento de Deus, como foi colocado aí. Você vê que nós pegamos todo esse histórico dela. Era uma coisa pecaminosa. E depois, na Idade Moderna, nós viemos de novo à razão. Quer dizer, a depressão é algo que acontece como uma doença. Eu ouvi dizer também que a depressão ela tem a ver com um processo químico, ou seja, o nosso organismo ele entra numa disfunção química. Né? E aí, por isso que do nada a pessoa tá bem, tá tranquila e ela começa a sentir aquela melancolia, aquela tristeza e começa a entrar num vazio profundo, parece estar num buraco negro. Tem a ver isso? Sim. Na verdade, esse processo químico já é da psiquiatria moderna. É a época do cérebro, a era do cérebro. Quando nós começamos a estudar esses neurotransmissores, que a gente ouve muito falar, serotonina, noradrenalina, dopamina, etc. Esses neurotransmissores, nós sabemos que eles estão ligados à depressão, e é isso que se estuda.
Os medicamentos atuais, eles falam a favor de tratamento nesse nível. Quer dizer, seria tratamento com medicamento mesmo? Também, a gente pode chegar no tratamento. Mas o que a gente precisa saber é o seguinte, que essa disfunção neuroquímica é o que causa depressão. Independente da pessoa ser muito bem sucedida na vida ou muito mal sucedida na vida. Independente de ela ser homem ou mulher, ser de uma raça ou de outra. De estar economicamente estável, estar com dinheiro ou estar sem dinheiro. Exatamente. Ele perder uma fortuna pode ser um fator desencadeante de uma depressão, desde que ele seja predisposto a isso. Perder um emprego, né? Não precisa nem perder a fortuna, né? Ficar sem emprego já pode desencadear. As perdas podem ser desencadeantes, mas a depressão é importante que a gente saiba que ela não precisa de um fator desencadeante. Que o que precisa de um fator desencadeante é a tristeza, que às vezes nós confundimos com depressão. Vamos falar de tristeza já? Sim. Você vai saber a diferença entre tristeza e a depressão.